Vamos juntos à Bíblia, a palavra do Senhor, e ouvir o Senhor falar para o nosso coração. Nessa série que a gente começou na semana passada, é uma série resumida, uma série de 3 mensagens, que tem como título Orações Perigosas. Orações perigosas, porque Deus realmente ouve. Na semana passada contei para vocês uma experiência que nós vivemos aqui na igreja há alguns anos passados, em que os irmãos e irmãs estavam na terça-feira orando e estavam se perguntando se nós como igreja estávamos prontos a levar o Evangelho, a compartilhar e a viver Cristo em relação às pessoas LGBT. E o grupo chegou à conclusão que nós não estávamos prontos e resolveu pedir ao Senhor que nos capacitasse a fazer isso. Isso aconteceu na terça-feira. No domingo, nós recebemos a visita de um travesti aqui. E foi recebido, conviveu conosco vários meses, com amor, com carinho, com compreensão. Creio que recebeu o Evangelho. O Evangelho foi exposto a ele. Depois de um tempo, saiu, mas eu creio que nós experimentamos não apenas a oportunidade de compartilhar Cristo, mas também nós vivemos um processo de aprendizado, e o primeiro aprendizado foi que Deus realmente ouve as orações. Deus realmente ouve. E eu acho que você já pode ter tido algum tipo de experiência tão clara assim, que tenha sido uma experiência diferente, uma experiência em que você, mesmo crendo em Cristo, talvez não tenha tido antes, de perceber assim a resposta de Deus tão clara, positiva ou negativamente, porque Deus responde como Ele quer e não como nós esperamos. Nem sempre é como a gente espera. A gente gostaria que fosse, mas nem sempre é como a gente espera. Mas o fato é que Deus realmente escuta as nossas orações, e essas experiências de oração verdadeira, sincera, de derramamento do nosso coração, nos leva num caminho, nos faz entrar num caminho diferente. Mesmo as pessoas que seguem a Jesus Cristo com sinceridade precisam de um aprofundamento maior na sua vida com Deus. A gente está chamando essa série de orações perigosas, não apenas porque Deus ouve, porque Deus, na verdade, ouve todas as orações. Deus ouve todas as orações. A questão é que alguns tipos de oração têm um conteúdo mais profundo, e não se trata da medida da fé que a gente tem. Não é isso. Se trata da seriedade com que a gente encara essa relação com Deus. Então aqui, nessas 3 mensagens, talvez você já tenha percebido isso no domingo passado, e as mensagens continuam aí no YouTube. Quem não assistiu, não esteve aqui ou não participou ao vivo, pode começar essa série de mensagens que está no YouTube. Você deve ter percebido que nessa série a gente não vai falar de orações do tipo: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, Senhor, me fortalece, me livra. Esses tipos de orações não vão estar aqui nesse ranking, nessa lista de orações perigosas. Mas por quê? Será que essas orações não são válidas? Será que a gente não pode orar pedindo ao Senhor: Senhor, me ajuda, me socorre, me protege, me tira dessa, ou me dá isso que eu estou precisando? Será que não pode? Claro que pode. São orações legítimas que estão na Bíblia toda. O próprio Jesus ensinou a gente a orar, a pedir a respeito das nossas necessidades, a pedir o socorro de Deus. Não existe nada disso. Só que essas orações em que a gente pede socorro, ajuda, resposta, não são necessariamente orações que a gente poderia classificar de orações perigosas. São orações que fazem parte da nossa experiência de buscar a Deus. Mas as orações perigosas são orações, é aquele tipo de oração que te colocam numa posição, pode passar, numa posição de vulnerabilidade e de nudez, em que você está diante do Senhor sem estar armado, sem se prevenir. É aquela ocasião em que você conversa
com um eterno totalmente, com um coração totalmente aberto. É claro que ele não precisa da nossa autorização para entender o nosso interior, as partes mais escondidas da nossa vida. Mas elas são perigosas porque nós nos colocamos de forma vulnerável. É aquela ocasião em que a gente realmente se larga desprotegidos nas mãos de Deus, sem ficar argumentando com o Senhor, sem colocar condições, mas em que a gente realmente se apresenta a Deus com todas as nossas fraquezas, os nossos tropeços, os nossos medos, as nossas dificuldades. É esse tipo de oração que é uma oração perigosa, aquela oração em que a gente não constrói um anteparo de proteção, uma máscara de piedade, um discurso preparado, sofisticado. Isso são orações perigosas. A oração perigosa é aquele tipo de oração que vai nos ajudar a nos relacionarmos com mais profundidade. Essas orações nos levam a um relacionamento mais profundo, mais próximo, um conhecimento mais íntimo de Deus. Eu imagino que você consegue diferenciar aquelas orações que você fez, que foram aquelas orações rápidas, ansiosas, preocupadas, ou até mesmo despreocupadas, excessivamente despreocupadas. A gente percebe que essas orações são mais rasas do que aquelas em que a gente procura a Deus querendo conhecê-lo mais de perto. Aquelas orações em que você vai diante do Senhor, não por algo que a gente possa obter dele, mas simplesmente porque a gente quer conhecê-lo mais de perto. Uma canção que a gente canta aqui de vez em quando, né? Cantamos, não sei se foi domingo passado ou retrasado, que diz: Senhor, te quero, né? Quero te conhecer, quero ouvir tua voz. É essa oração que te leva para um contato mais profundo, mais sincero, mais verdadeiro com Deus. As orações perigosas, elas também nos colocam no caminho da entrega, da rendição, eu me rendo, eu realmente me entrego. É esse tipo de oração em que a gente aprende a se desarmar, a, como se falava antigamente, queimar os navios. Existe uma história que diz que alguns conquistadores europeus, quando vieram, faziam as suas conquistas, alguns deles que vinham para colonizar o local, vinham ou iam, não aconteceu só aqui no Brasil, né? Iam para colonizar o local. Uma das coisas que eles faziam era queimar os navios para que aquela tentação de voltar para casa não acontecesse. É isso mesmo, é entrega completa ao Senhor, é rendição, é sem ter proteção, não é aquela oração, aquele outro tipo de oração, que também é legítima e válida, que nos coloca no caminho da provisão, de obter aquilo que a gente precisa. A oração perigosa é aquela que nos coloca no caminho da rendição. Mesmo se Deus não nos desse aquilo que a gente precisa, ou mesmo quando Deus não nos dá aquilo que a gente quer, ainda assim, a gente se entrega a Ele, a gente se rende. É perigoso porque a nossa natureza humana quer sempre algo em troca. A nossa natureza humana quer segurança, mas não é a segurança da fé, é a segurança do perceber a solução, do já ver o sinal da resposta. É esse tipo de segurança que a gente deseja. Só que com Deus, a segurança nem sempre vem assim. Aliás, grande parte das vezes não vem assim. Quantas vezes você já orou e Deus disse para você: não, minha filha? Ou, ainda não, meu filho, não é o tempo, meu filho. Quantas vezes isso não aconteceu com você, não aconteceu comigo? Ou seja, a gente não vê a resposta de forma clara, mas a gente quer ver um sinalzinho, uma luzinha no fim do túnel. Mas a oração perigosa é aquela que te coloca num caminho em que a gente não precisa, em que a gente não vai necessariamente ter essa resposta instantânea ou tão clara. A resposta que nós vamos ter do Senhor é: a minha presença vai com você. E eu vou te dar segurança, vou te dar descanso, como Ele falou para Moisés. Como Ele falou para Moisés: a minha presença vai com você. O que você precisa não é o que eu dou, é a minha presença. É isso que a gente aprende
no versículo mais conhecido da Bíblia, que é o Salmo 23. O Salmo 23 começa com essa expressão, você pode ler? Você que conhece bem o Salmo 23, a primeira parte diz: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é... Volta, ainda não. Primeira parte só. O Senhor é o meu pastor. O que Davi está querendo dizer aí? Isso significa, quando Davi, eu, você, dizemos de verdade, o Senhor é o meu pastor, nós estamos dizendo que, eu estou dizendo que eu me entreguei a Ele, para que Ele seja aquele que vai conduzir a minha vida, assim como o pastor é o responsável por conduzir a ovelha. Ele é o pastor, eu sou ovelha. O pastor não apenas providencia os recursos para a ovelha, ele é aquele que vai dizer para a ovelha onde ela deve andar, até para que ela possa encontrar os pastos verdejantes. É Ele que nos leva às águas de descanso, é Ele que nos leva aos pastos verdes, usando a metáfora que Davi utilizou. O Senhor é o meu pastor. Quando eu digo isso, eu estou falando que eu abdiquei, eu abri mão de conduzir a minha própria vida, para que Ele tome conta do meu rumo. Então, é isso que quer dizer a abertura do Salmo, a primeira parte do primeiro versículo. Agora sim, a segunda parte, o que diz? Nada me faltará. Mas você já reparou, pelo menos esse é o meu sentimento, tá? Que quando a gente lê esse versículo, a segunda parte do versículo é mais querida da gente. É mais querida. Nos encoraja mais, nos estimula mais, saber que nada vai me faltar. Isso é o que mais impacta a nossa vida. Imagine só se esse versículo não tivesse a segunda parte. O Senhor é meu pastor. Não teria tanto impacto, não é verdade? Só que o nada me faltará não é, na verdade, ou seja, a provisão não é o ponto central da história. O nada faltar é uma consequência da gente ser ovelha do pastor. Ou seja, como eu abri mão de conduzir a minha vida, o Senhor se responsabiliza de fazer com que as coisas que eu preciso não faltem. Então, só para que a gente tenha essa ideia, a gente aprende isso nesse salmo. Por exemplo, se a ovelha berrar de fome, de medo, de frio, a ovelha é assim, né? Berra de fome, berra de medo, berra de frio. O pastor vai providenciar o que ela precisa, porque ela é ovelha dele. Se não for ovelha dele, o natural é que outro pastor providencie o que ela precisa. O Senhor cuida para que as coisas não nos faltem, porque nós somos ovelhas dele. O que não quer dizer, não estou dizendo que quem não dá atenção a Deus, Deus também não dá atenção à pessoa. Não é isso que eu estou falando. A Bíblia mostra o cuidado de Deus, mesmo para quem não dá atenção a Ele. Talvez um dos exemplos mais fortes seja a história do filho pródigo, não é? Que o filho deu as costas, literalmente, para o pai, e ainda assim o pai estava na expectativa do retorno do filho, desejoso pelo retorno do filho. Mas o que eu estou falando é que não é razoável, não é coerente que quem não quer ser ovelha do Senhor, quem não quer um relacionamento profundo, verdadeiro, de entrega responsável com o Senhor, não seria coerente desejar o suprimento das coisas, o cuidado especial de Deus. Então, as orações perigosas, elas nos colocam nesse caminho de sermos verdadeiramente ovelhas do pastor. Então, de certa forma, orações perigosas, elas vêm antes, elas antecedem aquelas orações em que a gente pede as coisas para Deus. A oração da entrega, a oração da rendição, a oração do relacionamento, ela vem antes dos pedidos. Jesus ensinou isso.
quando ele respondeu o pedido dos seus discípulos que tinham pedido a ele para orar, para ensinar a orar. Ele ensinou a oração mais conhecida de todas, que é a oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, Jesus começa claramente, com o lado perigoso da história, porque ele começa falando dos interesses de Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Perceberam como a primeira parte da oração do Pai Nosso faz parte desse campo das orações perigosas, em que ele não nos ensina a pedir coisas para a gente, mas nos ensina a nos voltarmos para Deus, para a simples presença, majestade, grandeza, autoridade, direito que Deus tem sobre tudo. E aí depois, felizmente a oração do Pai Nosso continua, aí ele nos ensina aqueles outros tipos de oração. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, não nos deixes cair em tentação, que são as nossas necessidades. Mas as orações perigosas estão no início. Por isso, quando a gente entra nesse terreno santamente perigoso, a gente se sente mais seguro, mais em paz, mais leves, e eu diria até mais menos ansiosos para pedir aquelas coisas que a gente necessita, embora a gente peça, porque a gente não pede para um desconhecido, a gente não pede para alguém que está longe e que é pastor dos meus conhecidos, a gente pede para o nosso pastor, Isso são orações perigosas. Domingo passado nós falamos da primeira oração perigosa, que foi: sonda-me, olha para a minha vida, investiga a minha vida, vê o que está dentro de mim, revela os meus pecados e me guia no seu caminho. A segunda oração perigosa, o tema de hoje, começa onde termina a primeira. Quando eu digo para o Senhor: guia-me pelo caminho eterno, que foi a última parte da oração perigosa, do Salmo 139, no domingo passado, eu estou dizendo: Senhor, me guia. Como é que o Senhor vai me guiar? Ele vai me ensinar. Essa é a oração perigosa de hoje. Volta ao ensina-me. Ensina-me. É esse o tema da oração perigosa de hoje. É o segundo campo. O primeiro campo é pedir a Deus para olhar para dentro de nós, para cavar na nossa vida, para expor o que a gente tem escondido, para nos fazer entender os lados mais profundos da nossa alma e nos guiar no seu caminho. E como ele nos guia? Nos ensinando. E aí eu escolhi esse Salmo 119, versículo 26, por uma razão especial. Então vamos ler juntos esse versículo? Salmo 119, 26, vamos ler juntos. Eu te expus os meus caminhos e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. Mais uma vez juntos? Eu te expus os meus caminhos e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. Existem muitas passagens na Bíblia que fazem essa oração. Ensina-me. Muitas. Mas por que eu escolhi esse versículo? Ele tem algo especial. Porque ele está dizendo aí que já fez a primeira oração perigosa. Consegue perceber isso? Qual foi mesmo a primeira oração perigosa? Qual foi a primeira? Pode falar em voz alta. Sonda-me, sonda-me. E esse versículo mostra que ele já fez a primeira oração. Onde que ele está dizendo isso? Logo no início, quando ele diz: eu te expus os meus caminhos. Ou seja, eu já abri o jogo com o Senhor. Eu já coloquei toda a minha vida diante do Senhor. Não escondi. Abri meu coração, expus os meus caminhos, falei dos meus erros, pedi para o Senhor mexer lá dentro. Então veja, essa é a caminhada de alguém que entendeu que antes de qualquer petição, ele precisa se envolver com Deus, se relacionar. Então ele diz: eu te expus os meus caminhos e tu me respondeste. O Senhor me respondeu. Não foi apenas eu que entrei nesse caminho, o Senhor está interagindo comigo. Aí ele pede: agora, ensina-me os teus decretos.
me ensina a tua vontade, me ensina aquilo que o Senhor deseja. Então ele estabeleceu a sua plataforma de partida para esse relacionamento, que é a entrega. Ele já se entregou. Agora ele pede a Deus para ensinar. E sabe, irmãos e irmãs, existem muitas maneiras de Deus ensinar a gente. Muitas, 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 muitas. É impossível a gente falar sobre isso em uma mensagem. Eu diria que é impossível a gente falar sobre isso em uma série de mensagens. Por isso eu tive que escolher alguns campos que eu entendo que são muito importantes para a gente perceber Deus nos ensinando. Então é sobre isso que eu queria falar com vocês. Eu queria tocar em 3 pontos, em 3 áreas, que não são áreas fáceis, mas são áreas decisivas, importantíssimas, se a gente quer que o Senhor nos ensine. A gente não pode dizer, me ensina, Senhor, mas me ensina do meu jeito. Me ensina como o Senhor quer. Existem 3 áreas que a Bíblia nos diz, em que Deus investe muito na nossa vida. A primeira é que Deus nos ensina através dos relacionamentos. Pode colocar. Através dos relacionamentos. Talvez seja a área mais minada da nossa vida, né? Mais minada da nossa vida. Um campo extremamente difícil para todo mundo, para todos nós. Mas existe uma passagem no livro de Provérbios que eu sempre achei muito interessante, que fala exatamente sobre como os relacionamentos são instrumentos de Deus para nos aperfeiçoar, para nos ensinar a viver com Ele, a viver conosco mesmos e a viver com o nosso próximo. Esse versículo de Provérbios 27, 17. É uma ilustração muito interessante. Vamos ler juntos? O ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Então, assim como uma lâmina se torna melhor, quando ele diz afia, é a ideia de fazer uma espada, ou de fazer um utensílio realmente útil, hábil, capaz. O ferro se afia com ferro. Ele está falando do que se faz no afiador. Na época em que eu era menino, tinha os afiadores de faca, né, que passavam na rua, fazendo barulho na pedra de amolar. Eu acho que daqui poucos são dessa época. E ele fazia o barulho realmente com ferro na pedra de amolar. E ele diz, na antiguidade era necessário usar o ferro para afiar melhor. E ele diz, assim também é o outro que afia a nossa vida, que nos torna pessoas mais capazes, mais plenas para aquilo para o que nós fomos feitos. Uma lâmina cega não está atendendo o objetivo para o qual ela foi feita. Então é necessário algo semelhante, ferro para afiar aquela lâmina. Assim também, nós caminhamos melhor na vida quando entramos com responsabilidade, de forma saudável, nos relacionamentos. Através dos relacionamentos, Deus nos ensina a respeito do amor. Deus nos coloca diante de pessoas agradáveis e de pessoas desagradáveis. Todas as pessoas são ferro de Deus para afiar a nossa lâmina. Se você entende que o Senhor é o teu pastor, não vai faltar nem ferro para afiar você. É através dos relacionamentos que Deus nos ensina a amar, e não existe nada mais central na vida de uma pessoa que quer andar com Deus, que quer seguir a Jesus Cristo, do que aprender a amar. Amar aqueles que já nos são queridos naturalmente, e amar também as pessoas desagradáveis. Ele ensina a gente porque ele nos fala não apenas que a gente precisa amar os nossos inimigos, não apenas esse ponto, mas ele nos fala que ele
Ele amou e ama os seus inimigos. O Evangelho fala isso. O Evangelho nos ensina do amor de Deus por aqueles que o ofenderam. Por nós, pecadores, que por causa da nossa ofensa, da nossa inimizade, nós estaríamos perdidos, totalmente perdidos. E aí então o apóstolo Paulo fala para a gente: Deus prova o seu amor por nós pelo fato de Cristo ter morrido por nós, mesmo nós sendo pecadores. Se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, que dirá agora que Ele nos fez seus amigos, nós não seremos salvos pela sua vida. Nos relacionamentos, Deus nos ensina a respeito de amor, não apenas nos mandando amar o próximo, mas mostrando para nós como Ele ama as pessoas, mesmo as pessoas que não são amáveis, como eu, como você. O apóstolo João tem um versículo que é um dos meus versículos preferidos. Se você receber um e-mail meu, na base do e-mail, naquela assinatura digital, você vai ver esse versículo. É um dos meus versículos preferidos, que é 1 João 4,19, onde ele diz: nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. É a compreensão de que Deus nos amou, sendo nós inimigos dele, é que nos habilita a, pela sua graça, pela sua força, também amarmos aqueles que, na nossa opinião, não são amáveis. É dentro dos relacionamentos que o Senhor nos ensina. Portanto, meu querido, minha querida, eu te convido a estarmos juntos nesse caminho tão difícil, que é de entender que Deus coloca as pessoas no nosso caminho para nos ensinar as coisas mais preciosas que estão nele, Deus. E nada é mais precioso em Deus, para nós, do que o amor. Está disposta a fazer essa oração perigosa? Senhor, ensina-me. Aí então a gente vai começar a perceber que uma das formas centrais de Deus nos ensinar é através dos relacionamentos. Mas ainda tem uma segunda maneira de Deus nos ensinar que também é muito difícil, muito difícil. Nós vivemos numa sociedade narcisista, egocêntrica, em que a gente só pensa ou é impulsionado a pensar só na nossa satisfação. Aí então Deus vai nos ensinar também através dos sofrimentos. Deus nos ensina através dos sofrimentos também, através das dificuldades, das lutas. Eu queria ler para vocês um versículo, que é um versículo que está dentro de uma passagem de uma preciosidade sem medida, que é esse texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 11. Eu queria que você lesse comigo, em voz alta. Olhe para esse versículo, dê atenção a ele. Primeiro, veja o que ele diz para você. Olha com atenção. Hebreus 12, 11. Ele fala de uma maneira tão clara, tão verdadeira, tão autêntica, e admite a nossa reclamação a respeito do sofrimento. Você consegue perceber isso no versículo? Que ele admite a nossa reclamação. Ele não diz: para de reclamar, deixa de ser frouxo, deixa de mimimi, nada disso. Ele admite a nossa reclamação pelo sofrimento. Então vamos ler esse versículo juntos. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Ele usa a expressão disciplina para descrever as experiências dolorosas e difíceis que a gente passa. Ele chama de disciplina. E a palavra disciplina é muito interessante,
porque no seu sentido original, disciplina significa treinamento. Então, o que ele está falando é que sofrimentos são formas de Deus treinar a nossa vida, para que a gente seja aperfeiçoado, para que a gente seja transformado. E eu entendo que a leitura dessa passagem, não só desse versículo, mas de toda a passagem onde ele está incluído, é esclarecedora. A simples leitura vai nos ajudar muito. Então, veja na sua Bíblia, a passagem não está na projeção, é exatamente o capítulo 12 de Hebreus. Pode pegar o seu celular, a sua Bíblia. Eu vou ler para você, queria que você acompanhasse com muita atenção essa leitura dessa passagem. Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 4. Hebreus 12, a partir do versículo 4. Ele está falando para gente que sofre, para pessoas que sofrem muito. Eram pessoas que estavam espalhadas pelo mundo por causa da fé e que eram mal recebidas exatamente porque tinham aberto mão de se conduzir, de viver do jeito pagão para seguir a Cristo. Então, ele está falando para a gente que tinha perdido privilégios de cidadania, emprego, família, segurança, saúde. Então, é para esse tipo de gente que o escritor bíblico está falando aqui. Então, veja só o que ele diz. Eu vou ler para você. E escute isso como se fosse uma palavra diretamente para você. Não uma palavra genérica que está na Bíblia, mas escrita por Deus para o seu coração, para a nossa situação. Ele diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? A exortação diz: filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, nós tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles, os nossos pais terrenos, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. E aí vem o versículo que nós lemos juntos. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. E aí nos dois versículos seguintes, ele diz que à luz dessa realidade, a gente entender que os sofrimentos, as disciplinas, são cuidado de Deus para aparar as arestas da nossa vida, para corrigir os nossos caminhos, para nos mostrar onde nós temos errado, para nos fazer mais dependentes dele. Ele diz, à luz disso, quando você entende isso, apesar da disciplina doer, ele fala, não é? Quando a disciplina é aplicada, não é motivo de alegria, ela dói, o sofrimento traz dor, por isso a gente não precisa fingir que não está doendo. A gente pode ser autêntico, mas ele diz, olha, por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes, porque quando o sofrimento vem, a gente bambeia, não é? A gente treme, as mãos ficam cansadas, a gente se sente sem forças. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. O que ele está dizendo é que quando a disciplina de Deus vem, o sofrimento vem, realmente a gente sente o peso, a gente sente bambear e a gente fraqueja. Mas ele diz, olha, ande no caminho reto. Porque andando no caminho reto, mesmo sendo fraco, mesmo sendo manco, você não vai tropeçar. Pelo contrário, enquanto anda pelo caminho reto, você vai ser curado.
Que passagem fenomenal, não é? É um show de realismo, é uma dose maciça de verdade, não esconde a dureza da vida, não diz, não, Deus vai te livrar de tudo, Deus vai te fazer passar por tudo sem sentir nada, não é verdade. A palavra de Deus diz, dói, a disciplina é difícil, não parece ser motivo de alegria, mas vai produzir fruto na sua vida. Portanto, Deus nos ensina através do sofrimento. E pelo sofrimento, Deus nos ensina a resistência. Resistência. Nos faz pessoas mais firmes, nos faz pessoas mais prontas a viver a vida difícil mesmo. Talvez nessas palavras que eu estou trazendo aqui, você que acompanhou a série passada, a série Superação, começa a fazer as conexões. A vida é realmente muito difícil. E a Bíblia nunca disse que seria fácil. E ao mesmo tempo, Deus nunca ensinou para a gente uma resignação passiva quando a gente passa por momentos de dor. Aquela resignação passiva, aquele choramingo, aquela vida de lamúria, produz, na verdade, pessoas que são encurvadas para a vida. Encurvadas, gente que se deforma com aquele sentimento de, Deus quis assim, e ficam pelos cantos choramingando. Deus nunca ensinou esse tipo de resignação passiva, mas Ele também não nos ensinou a termos uma postura revoltada e irada contra situações que a gente enfrenta, que às vezes são inevitáveis. Deus nem ensina a gente a ficar chorando pelos cantos, moles, de mimimi, mas também Deus não nos diz para termos uma postura revoltada, agressiva. Deus nos ensina equilíbrio, nos ensina resistência. E essa resistência é baseada na esperança e na confiança que a companhia de Deus traz para a gente. Deus está presente conosco, voltando ao Salmo 23, agora mais ali no meio do Salmo, Ele nos estimula a esperança e a confiança. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque daqui a pouco esse vale da sombra da morte vai acabar. É isso que ele diz. É isso que ele diz? Ninguém vai me corrigir, não? Porque não é isso que ele diz. Ele diz, eu não temerei, estando no vale da sombra da morte, eu não temerei, por quê? Por quê? Porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. Ou será que a gente acha que Deus nem sabia daquilo que ia acontecer com a gente? Ou a gente acha que o sofrimento é um acidente inesperado para nós e para Deus também? Não. Não. Deus articula tudo, Deus está em tudo, Deus está presente, Deus está comigo. É essa percepção, é essa esperança e a confiança na presença de Deus que nos dá essa coragem para ir adiante. Você quer ver um exemplo disso? Um exemplo claro na Bíblia? É só você ler os capítulos de finais do Evangelho de João, assim, capítulos 13 e 17, onde Jesus está preparando os seus discípulos para a sua morte. Os capítulos 13 a 17 de João, Jesus está dizendo que eles vão passar por muitas dificuldades, por muitas lutas, mas ali Jesus ora por eles, Jesus orienta como eles devem proceder, Jesus diz, eu vou estar com vocês, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou mandar o meu Espírito, eu vou dirigir vocês na vida, eu vou embora, mas eu vou voltar para levar vocês no tempo apropriado. Enfim, Jesus não está dizendo que não vai haver sofrimento, pelo contrário, ele disse, uma das passagens desses capítulos, diz assim, no mundo vocês passam por aflições, mas não desanimem, porque eu venci o mundo. Então é essa dose de esperança e de confiança que Ele está conosco, que nós também recebemos. No sofrimento,
Tudo que Jesus falou para os seus discípulos lá, nos capítulos 13 a 17 de João, se aplicam a nós também. E nós recebemos essa dose de força necessária por causa da ressurreição de Jesus. Jesus morreu, mas não ficou morto. O nosso Senhor, o nosso pastor anda conosco porque Ele está vivo. No sofrimento, Ele anda conosco e nos ensina a cada passo que a gente dá. Deus nos ensina através dos relacionamentos e Deus nos ensina também através dos sofrimentos. Agora, uma terceira área que a gente não gosta de admitir, que a sociedade nos orienta, a sociedade nos ensina a não admitir essa terceira maneira de Deus nos ensinar. Deus nos ensina através das fraquezas. Eu digo que a sociedade nos ensina a não admitir isso, porque nós somos instruídos o tempo todo a sermos pessoas independentes, a construirmos o nosso caminho, a fazermos as coisas da nossa maneira. Existem expressões que dizem que você tem um potencial ilimitado dentro de você. Não há dúvida que todos nós temos um potencial muito grande dentro da nossa vida, mas ilimitado, só Deus. Só Deus é ilimitado. E o versículo que eu separei para falar um pouco sobre isso é uma experiência que o apóstolo Paulo passou. O apóstolo Paulo tinha alguma coisa na vida dele, alguma coisa que o incomodava profundamente. Talvez uma fraqueza, uma fragilidade, não se sabe se é uma fragilidade física, uma fragilidade emocional, a gente não sabe. Ele não disse para a gente, só disse para o Senhor. Mas ele dá um apelido para essa fragilidade, essa fraqueza que ele tinha. Você lembra qual o apelido que ele deu? Fala alto. Espinho na carne. Espinho na carne. E a descrição é muito rica. Se você já teve uma farpa grudada na sua mão e aquilo te incomodava, você tocava em alguma coisa e aquilo doía, você sabe como determinadas coisas que estão encravadas na nossa carne incomodam a gente. Ele chamou isso de espinho na carne. E ele disse o seguinte: eu busquei o Senhor e pedi ao Senhor 3 vezes que tirasse esse espinho da minha carne. Eu pedi, e olha que quando a gente vê a vida de Paulo, a gente entende que ele era um cristão de um envolvimento com Deus, de uma comunhão com o Senhor. Inclusive no início dessa passagem ele diz assim: olha, eu tive experiências com Deus, não dá nem para descrever aqui para vocês, não dá nem para falar. Eu ouvi coisas do próprio Deus, que não dá nem para descrever aqui, mas Deus resolveu deixar isso em mim, embora eu tenha pedido a Ele que tirasse a minha vida, que tirasse essa minha fraqueza. E aí então o versículo é exatamente a resposta do Senhor para ele. Vamos ler juntos esse versículo? Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. O capítulo 12, praticamente todo, é ele contando essa experiência. Então vamos ler juntos? Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não quer ler não? Está com medo de se aplicar a você? Vamos ler de novo do início? Leia com vontade. Leia com vontade. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O Senhor disse para ele: olha, eu não vou tirar de você esse espinho, porque a minha graça é o suficiente para você conviver com essa fraqueza. Eu não vou tirar essa fragilidade de você. É para você manter sua bola baixa, Paulo, para você não se achar, para você não querer ficar, como se diz, causando por aí, né?
fica com a sua bola baixa. Eu tenho te dado muitas experiências, mas isso vai ficar na sua vida, que é para você aprender algo que eu quero te ensinar através da fraqueza. E nas fraquezas, Deus ensinou a Paulo e ensina para nós a respeito de dependência. Dependência. Enquanto a sociedade nos ensina a respeito de independência, nas fraquezas, nos nossos limites, Deus nos ensina sobre dependência. Talvez esse seja um dos ensinos mais difíceis a serem aceitos no Evangelho, porque a sociedade tem o ser humano como centro de tudo. Tudo, em tese, dependeria de nós. Mas isso nada mais é do que o pecado original. O pecado original não foi um mero comer de um fruto, mas foi querer ser independente, fazer as coisas à sua própria maneira. Deus diz para Adão e Eva, não comam, ou seja, se conduzam do jeito que eu estou falando. E aí, ouvindo a serpente, Adão e Eva escolheram fazer da maneira que lhes pareceu mais adequada, e serem independentes. Inclusive, a tentação, a conversa da serpente com Eva é muito sugestiva, porque ela diz assim, olha, no dia em que vocês comerem, Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, o pecado original é exatamente o desejo de ser independente, e Deus, através das fraquezas, nos ensina a depender dele. Não caiam naquela armadilha de achar que dependência é o mesmo que inércia. Ou seja, depender é a mesma coisa que ficar parado na vida. Não. Só se for para gente preguiçosa e irresponsável, né? Só se for para gente preguiçosa, porque o Evangelho não fala disso. Nós sabemos que existe uma medida que cabe a gente mesmo. Lembra da série passada? Não espere nada pronto? Existe uma medida em que a responsabilidade é nossa, mas nós aprendemos com as fraquezas que os nossos limites também são dons de Deus. Só Deus, na verdade, é ilimitado. Quando a gente reconhece, a gente compreende, reconhece e compreende os nossos limites, isso é muito importante, a gente olhar para a nossa vida, primeiro reconhecer que realmente somos limitados, mas também identificarmos os nossos limites. Acontecem algumas coisas que são libertadoras, irmãos e irmãs. Primeiro, a gente aprende a viver com menos ansiedade. Porque correr atrás de coisas que talvez não sejam para nós, ou pensar em realizações que talvez não estejam adequados para o nosso perfil, quem nós somos, é um gerador de muita ansiedade. De muita ansiedade. Quando a gente reconhece os nossos limites, a gente se torna menos... a gente domestica a nossa ambição exagerada, que às vezes faz até a gente pisar nos outros, olhar os outros como concorrentes, como ladrões das nossas oportunidades. A gente se torna menos ambicioso no sentido negativo da palavra. Sabe, aquele tipo de gente que eu quero chegar lá e sai da minha frente, senão eu piso em você. Quando a gente entende os nossos limites, a gente continua caminhando para frente, não há dúvida. Porque há uma vida a ser construída, há um campo a ser cultivado, né? Há coisas que Deus colocou na nossa frente que nós temos que ir para alcançar, para obter. Há bênçãos que Deus colocou semeadas à nossa frente. Mas o outro não é um concorrente. Não é um concorrente. Quando a gente reconhece os nossos limites, existe uma outra libertação que eu acho que é muito importante para mim e para você. A gente se poupa de muita frustração. De muita frustração. Quantas vezes nós não construímos um futuro
A gente não idealiza um futuro de um monte de conquistas. E aí você batalha, você caminha e você olha para aquele futuro lá idealizado, lá na frente, e vai caminhando e não consegue avançar. E porque você está olhando só para aquele futuro que talvez seja uma construção idealizada nossa, e fica frustrado porque parece que você não caminhou, quando na verdade você está andando na vida. Uma ilustração que eu acho muito interessante é a questão do referencial de velocidade. Se você está dentro de um carro e precisa fazer um trajeto, se você olha para perto de você, você percebe que você está se deslocando, não percebe? Se você olha para fora do carro, para a paisagem que está perto de você. Mas quanto mais ampla a paisagem, quanto mais distante o seu alvo, por exemplo, se você entrar numa nave espacial e ir para um espaço profundo, a impressão é que você nunca está saindo do lugar, porque a linha de chegada, entre aspas, está sempre muito distante. Quando a gente entende os nossos limites, a gente anda com muito mais segurança no dia de hoje e desfruta o que Deus tem nos dado hoje e diminui o nosso grau de frustração. Sabe por quê? Porque a gente puxa a linha de chegada um pouco mais para perto. Veja, não se trata de perder, de não aceitar os desafios, mas compreender que Deus nos fez de um jeito, Deus modelou a nossa vida de uma maneira e vai nos conduzir para o alvo que Ele traçou. Por isso, entender os nossos limites, as nossas fraquezas, é algo muito precioso para nós. Quando nós compreendemos as nossas fraquezas, nós passamos a investir muito mais nas nossas virtudes, nas nossas qualidades. Em vez de tentar evitar os limites, nós trabalhamos muito mais aquelas coisas boas que Deus nos deu, os nossos potenciais. Então, quando você perceber que talvez aquele alvo ou aquela habilidade não seja para você, desfrute e invista naquilo que Deus já te mostrou que é para você. Eu, por exemplo, jamais poderia fazer um curso de economia. Eu sou uma negação em matemática. Embora eu ache matemática linda. Mas nós temos aqui gente que faz economia, né, que é da área de economia. Eu sou uma negação. Jamais poderia aspirar a me tornar um economista. Aí, eu estou dando um exemplo simples, um limite meu. Mas existem tantos limites na nossa vida. Identifique os seus limites. Admita e desfruta aquilo que Deus deu e colocou na sua vida. E desenvolva aquilo o que Deus te fez. Avança. E se a sua fraqueza te parecer diminuir, lembra da palavra do apóstolo Paulo. Eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E o versículo seguinte, ele tem uma frase pequenininha, em que ele diz, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Quando eu admito que sou fraco, o poder de Cristo se aperfeiçoa em mim. 3 campos em que Deus nos ensina, 3 ferramentas de Deus para nos ensinar. Os relacionamentos, os sofrimentos e as fraquezas. Sabendo disso, você se dispõe a essa segunda oração perigosa? Ensina-me. Se você disser isso para o Senhor, é provável que, também com outras ferramentas, Ele vai usar essas ferramentas para ensinar, mas você vai perceber melhor o Senhor ensinando a você. Como é que a gente percebe? Como é que a gente recebe esse ensino de Deus? Quando eu digo, Senhor, me ensina, será que eu espero que o aprendizado caia do céu assim, como um pacote, pronto, de repente eu me transforme numa pessoa totalmente nova?
Não sei se você já passou pela experiência de ficar perdida na internet por causa do caos de informação sobre um determinado assunto. Você coloca lá no Google um tema que você quer pesquisar e surgem coisas das mais variadas. É uma loucura você selecionar o que você vai utilizar. A gente precisa saber utilizar os aprendizados, né? Os ensinos de Deus. Na vida, nós também precisamos aprender a discernir o ensino que Deus dá para a gente. A gente precisa saber, não apenas encher a nossa mente de dados, mas a gente saber discernir. Deus nos deu recursos para isso. Deus nos deu recursos para quando o sofrimento chegar na nossa vida, a gente conseguir perceber onde Deus está querendo mexer com a gente. Deus nos deu recursos para quando eu entrar num relacionamento e eu perceber que alguma coisa está diferente ali, eu possa saber o que Ele está querendo me ensinar com aquilo. Deus nos deu recursos para isso. Essa é a diferença entre você estar numa aula de cursinho pré-vestibular com 80 alunos, 100 alunos na sala de aula, e você ter, além da aula geral, você ter um professor particular para te ensinar. Deus dá aula particular para a gente também. Hoje, essa aula de hoje aqui é uma aula geral, mas Deus dá aula particular. Deus dá recursos para a gente a cada dia. Então, como é que a gente pode encontrar esses recursos personalizados? A gente precisa entrar em contato com Deus. A gente precisa procurar entender Deus e entender o nosso coração. É claro, entender Deus na medida que seja possível. É por isso que o desafio da semana fala sobre isso. O desafio que eu trago para vocês é muito simples, é uma ferramenta, coloca para a gente, é uma ferramenta que a gente gerou aqui no início dessa pandemia. É o Meditare. O Meditare é uma ferramenta extremamente simples, mas tem esse alvo mesmo de procurar aumentar a nossa sensibilidade àquilo que Deus está ensinando para a gente ao longo da vida. É uma ferramenta tão simples que parece até banal, mas coloque em uso e você vai perceber como isso pode mexer com o seu coração, pode aguçar sua sensibilidade ao ensino que Deus dá. O que é o Meditare? Na verdade, você manda um WhatsApp para aquele número, uma mensagem dizendo, quero receber o Meditare. E aí você vai receber todos os dias, na verdade você vai receber na véspera, né? Assim, no final do dia, você vai receber 1 ou 2 versículos bíblicos, com 1 ou 2 perguntas para você refletir sobre ele. Não é pergunta de conhecimento bíblico. São perguntas que te ajudam a perceber o que Deus pode estar querendo me ensinar com esse versículo, com esses 2 versículos. E aí você, com esse material no seu celular, você vai tirar 15, 20 minutos para orar, para pensar, para cavucar a sua própria alma. Por isso, o subtítulo, né, está pequenininho, Meditare, conversas com Deus e com o próprio coração. É o tempo para você entender o que Deus está te ensinando. Então, a minha sugestão é essa. Se você ainda não assinou, passa um WhatsApp para esse número e diz, eu quero receber o Meditare. E todos os dias, separe 15 a 20 minutos, se possível pela manhã, para abrir o seu dia, para você parar. Se desliga de tudo, né? Antes de responsabilidades, ou não coloca nada para você fazer naquela hora. 15, 20 minutos de imersão para se sensibilizar para o que Deus está querendo ensinar. E conforme o tempo vai passando, de uma forma, eu diria mágica, mas não é mágica, é uma forma divina, você vai começar a perceber que você está mais sensível e mais perceptiva às maneiras que Deus tem usado para ensinar. Aí a oração ensina, embora continue sendo perigosa, vai ser menos ameaçadora para a gente. Menos ameaçadora. Que Deus te abençoe nessa caminhada. Eu te convido a
a estarmos juntos nesse caminho para fazermos essa segunda oração perigosa. Ensina. Deus te abençoe muito.